Se alguém estiver passando por alguma dificuldade, isso também faz parte, mas não pode tirar de nós a nossa alegria de estarmos na casa do nosso Salvador. Meus queridos, por favor, abram as vossas Bíblias novamente no livro de Atos, no capítulo 26, o texto que nós já lemos no culto, nós vamos ler novamente, Atos capítulo 26, nós vamos ler os versículos 24 ao 29. Diz o seguinte: dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Porque tudo isto é de conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que, por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Meus queridos irmãos, acabamos de ler uma passagem das Escrituras, onde nós vemos aqui um episódio curto da vida de Paulo, onde ele é julgado, onde ele está sendo levado às autoridades por conta de sua vida de pregação do Evangelho. Se você reparar rapidamente nesse texto que nós lemos, se você passar os seus olhos nos capítulos anteriores, nos capítulos posteriores, você vai perceber que Paulo está sendo levado de um lugar para outro para que ele seja julgado pelas autoridades e em algum momento ele vai discursar, ele vai explicar o porquê que ele está pregando o Evangelho, e é neste momento do texto que lemos que ele começa a explicar. E nós vamos falar um pouco sobre esses versículos acerca de uma igreja que estuda sempre. Uma igreja que estuda sempre. Se eu fizer a seguinte pergunta para os irmãos: o que é que uma igreja estuda? Provavelmente você vai responder que a igreja estuda a palavra de Deus. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. Uma igreja que estuda sempre. Antes, porém, vamos fechar os nossos olhos mais uma vez, curvar as nossas cabeças e orarmos ao nosso Deus. Deus querido, amado, nosso Rei, nosso Salvador, nós queremos te agradecer, Senhor, por estarmos na tua casa nessa noite, onde o Senhor permitiu que até aqui nós cultuássemos o Senhor, que nós entoássemos cânticos de adoração a ti. Graças te damos porque o Senhor permitiu que nós orássemos, intercedêssemos. Nós já confessamos, ó Deus, os nossos pecados nessa noite, orando ao Senhor, ofertamos, dizimamos. Nós lemos a Tua Palavra e nós queremos Te agradecer porque o Senhor permitiu que fizéssemos tudo isso. Da mesma forma, ó Deus, graças Te damos pela Tua Palavra que lemos e que agora vamos explicá-la e aplicá-la às nossas vidas. Nós Te pedimos que o Senhor nos abençoe com a exposição da Tua lei, de maneira que a entendamos claramente nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos, uma igreja que estuda sempre. Deixe-me fazer uma pergunta, vou pedir que você faça apenas um sinal com a mão. Dos irmãos que estão aqui nessa noite, quantos estiveram ontem na escola bíblica? Levanta sua mão, só para a gente ter uma ideia. Muito bem. Se eu perguntar para você que esteve ontem aqui à noite, se você ganhou ou perdeu, o que você vai dizer? Que você ganhou, sim ou não? Sim, né? Não preciso dizer o que aconteceu com aqueles que não vieram.
Mas o que eu quero trazer para os irmãos, começando com essa pergunta, é simplesmente a ideia de que nós somos uma igreja que estuda sempre. Nós somos acostumados a dizer o quê? Que nós buscamos a Deus, que nós buscamos a face do Senhor, não é? Estudar a Bíblia é o quê? Buscar a Deus. Então, uma igreja bíblica que jamais estará perdida, que jamais será vencida, é uma igreja que estuda as Escrituras sempre. Ela conhece a palavra que rege a sua vida. E quando nós lemos o texto de Atos 26, do 24 ao 29, nós encontramos aqui uma parte da história de Paulo que nos ensina a importância de nos aprofundarmos nas Escrituras. Olhando para o texto que lemos, queridos, nós localizamos o livro de Atos dos Apóstolos, como eu já falei aqui outras vezes. Trata-se da segunda parte do Evangelho de Lucas. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Se você terminar de ler o Evangelho de Lucas e começar a ler o livro de Atos, você vai perceber que um complementa o outro. Então o livro de Atos é isso, é a segunda parte do Evangelho de Lucas. É quando em Atos, Lucas agora está contando, ele está narrando a história, os fatos de uma igreja que se dispersa pelo mundo. A partir dos apóstolos, depois que Jesus ressuscita e volta para o Pai, os apóstolos agora eles são dispersos e cada um com a sua missão. Eles começam a plantar igrejas, a pregar o Evangelho, e o Evangelho se expande por todo o mundo. Por isso que nós aqui em Viçosa conhecemos o Evangelho, porque desde os apóstolos, em algum momento da história, este Evangelho chegou até nós e hoje nós estamos aqui pregando esta mesma palavra. Outra coisa interessante que nós temos no livro de Atos são os relatos dos sinais e maravilhas, milagres poderosos, sobrenaturais, que Deus operou através da vida dos apóstolos, que inclusive é o que dá essa autoridade de identificarmos aqueles homens como verdadeiros apóstolos de Jesus. O que configura na história da igreja e pela própria Bíblia Sagrada, que quando João morreu na ilha de Patmos, não existem mais apóstolos. Então isso aqui é muito interessante, nós encontramos no livro de Atos. Outra coisa importante é que no livro de Atos, como eu falei da questão da dispersão da igreja, quando o Evangelho começa a ser pregado pelo mundo, nós entendemos também que é a partir daqui na história que o Evangelho ele se abre para aqueles que não nasceram em Israel, de fato, como para cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Eu sempre gosto de dizer, se todos nós que estamos aqui nessa noite não nascemos em Israel, significa que nós somos os gentios e o Evangelho chegou até nós. Amém? Então, graças a Deus pelos missionários do passado, pelos pastores do passado, que em algum momento pregou o Evangelho, que enviou alguém para pregar o Evangelho para nós, e hoje nós estamos aqui na casa do Senhor. Quando nós, no livro de Atos, chegamos no capítulo 21 do livro de Atos, nós lemos o 26. Quando você olha para o capítulo 21 até o capítulo 28, nós identificamos nestes capítulos os julgamentos que Paulo sofreu. Você vai ter aí a narração dos julgamentos de Paulo. E nós vamos compreender que nesse processo de julgamento que Paulo sofreu, é semelhante ao processo de julgamento que Jesus sofreu antes da sua morte na cruz. Então, tanto Jesus quanto Paulo, eles foram julgados por 3 tribunais da época. O primeiro tribunal chamava-se Sinédrio, que era o tribunal onde o sumo sacerdote, ele era o responsável, ele era aquele que estava à frente do julgamento
principalmente na área religiosa, mas também na área civil naquela época. Um outro tribunal que tanto Jesus quanto Paulo sofreram foi o tribunal do Império Romano. E o terceiro tribunal que tanto Jesus quanto Paulo sofreram foi o tribunal de Herodes. Então Herodes tanto julgou Jesus quanto Paulo, não o mesmo Herodes, mas um outro Herodes que também carregava este título. Quando nós chegamos no capítulo 26, a partir do versículo 2, você começa a perceber que Paulo, ele exerce o seu direito de discursar. Ele aqui está com o seu direito de palavra para se defender diante dos seus acusadores. Ele estava sendo acusado e ali o tribunal deu a Paulo a oportunidade de ele se defender. E a partir do versículo 2 ele começa a sua defesa. Quando nós chegamos no versículo 24, que foi o texto que nós lemos, nós entramos aqui numa questão muito importante que nós vamos falar, dividir em alguns pontos nessa noite. Primeiro, surge um personagem nesse texto que lemos, cujo nome é Festo. Você vai ver aqui no versículo 24, quando diz assim: dizendo ele estas coisas, ele quem? Paulo. Então Paulo está dizendo, ele está falando, ele está se defendendo. Enquanto Paulo estava se defendendo, Festo o interrompeu em alta voz. Quem é Festo? Festo, na época, era o governador da Judéia. E naquela província ele tinha a liderança, o poder de levar qualquer acusado a ser julgado. E naquele momento o acusado era Paulo. Só que Festo, ele está diante de Paulo discursando para o rei Agripa II. Então preste bem atenção nesse contexto. Paulo está falando, ele está discursando a sua defesa em direção ao rei. E Festo está do lado ouvindo a defesa de Paulo. Só que, em um dado momento, a partir do versículo 24, Festo interrompe o discurso de Paulo. Aí vem uma pergunta: por que essa interrupção? É a partir daqui que nós vamos iniciar o primeiro ponto do texto que nós lemos. Primeiro ponto, repita comigo: salvação para uns, loucura para outros. Primeiro ponto, nos versículos 24 e 25. Festo interrompe a defesa de Paulo, acusando-o, dizendo que Paulo estava louco. Versículo 24. Só que, primeiro, Paulo não estava falando para Festo. Paulo estava falando para o rei. Então, quem tinha o direito de interromper Paulo não era Festo, era o rei. Outra coisa, Festo o interrompeu de uma maneira explosiva, em voz alta. Versículo 24 está escrito isso. Só que, acima de tudo, Festo interrompeu Paulo por questões políticas. Porque Festo havia autorizado que Paulo fosse até o rei para discursar diante dele, para mostrar ao rei que Festo estava certo de que Paulo era um impostor, de que ele estava atrapalhando o andamento do Império Romano. Ao ouvir o discurso de Paulo, desde o versículo 2, Festo começa a perceber que o rei vai acreditar em Paulo e não em Festo. Aí ele interrompe. É como se ele batesse numa mesa e interrompesse: ei Paulo, você é louco. Sabe por quê? Porque tudo isso que você está falando é estudo demais. Toda essa letra, essa lei que você estuda, ela está te matando, você está se tornando louco. Queridos irmãos, quantas vezes nós já não ouvimos por aí, dentro das igrejas, que estudar demais esfria o crente? Eu já ouvi isso na minha infância, na minha adolescência,
na minha juventude e no início da minha vida adulta. E de vez em quando, ainda hoje, eu escuto alguém falar isso. Teologia esfria o crente, Bíblia esfria o crente. Como assim? Se eu não tenho conhecimento do meu Deus, do reino de Deus ao qual eu faço parte pela graça de Jesus, como é que eu vou entender o que está acontecendo, o que aconteceu e o que vai acontecer? Como é que eu vou conceituar o que é uma igreja? Como é que eu vou saber adorar a Deus biblicamente? Como é que eu vou saber tratar o meu irmão dentro da igreja se eu não estudar as Escrituras? Em que sentido estudar a Bíblia mata o crente? De onde tiraram isso? Os irmãos estão percebendo a gravidade da situação? Porque no versículo 24, quando Festo interrompe Paulo, ele deixa bem claro: Paulo, você está louco, você está estudando demais. Pergunta: Festo era cristão? Não. Festo foi salvo pelo sangue de Jesus? Não. O que é que ele entende do reino de Deus? Nada. Então de onde ele tirou isso? Agora, eu refaço essa pergunta olhando para o ambiente eclesiástico, para a igreja do Senhor na terra. Não só a PIB Viçosa, mas as igrejas que estão neste mundo. De onde tiraram este absurdo de que estudar a Bíblia esfria ou até mesmo mata o crente? Queridos irmãos, o primeiro ponto que nós estamos falando trata-se do seguinte: salvação para uns, loucura para outros. Certo? Não esqueça disso. Festo interrompeu Paulo explosivamente por questões políticas, porque Festo queria passar para o rei a imagem de que ele era um governador justo. Festo era governador da Judéia. Ele estava tentando passar a imagem para o rei que ele era um excelente governador. Ele estava preocupado com o seu cargo político e não com a vida de Paulo. Outra coisa interessante, a defesa de Paulo deu para Festo a sensação de que ele iria perder o sentido diante do rei. Por isso que ele interrompe. Queridos irmãos, deixe-me lembrá-los do seguinte: quem não assimila o Evangelho, quem não entende a palavra de Deus, é tentado a acusar o cristão de louco. Quantas vezes você já não pregou o Evangelho e a pessoa que ouviu olhou para você e disse: tem nada a ver isso aí, você é doido, cara, tem nada a ver o que você está dizendo. Com certeza aconteceu com a maioria de vocês. Por isso, queridos, quando o Evangelho não é assimilado pela pessoa não crente, ele é tentado a acusar o cristão de louco. Ora, João capítulo 10, versículo 20, olharam para Jesus e disseram que Jesus era mentiroso, disseram que Jesus era louco, disseram que Jesus estava possuído por demônios. João 10, 20. Se falaram isso do nosso Salvador, o que é que vão falar da gente? O que é que vão dizer de Paulo? De João, de Tiago, de Pedro? O que é que vão falar de mim, de você? O mesmo Paulo, quando escreveu aos Coríntios, lá em 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, ele disse o seguinte: para alguns, a mensagem do Evangelho é salvação, mas para outros é loucura. Está aqui Festo para nos provar isso. Ouviu a exposição bíblica de Paulo desde o versículo 2 do capítulo 26 de Atos e o interrompe para dizer que Paulo era louco. Biblicamente falando, quem era louco? Paulo ou Festo? Festo. Por isso, queridos, a salvação é para uns, para outros é loucura. Uma igreja que estuda as Escrituras sempre é uma igreja preparada, é uma igreja fundamentada, ainda que seja chamada de igreja louca pelo mundo.
mas biblicamente é uma igreja fundamentada, segura. Versículo 25, leia comigo, por favor. Paulo responde para Festo dizendo o seguinte: não estou louco, ó excelentíssimo Festo, pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Observe a resposta de Paulo, observe com carinho. Paulo, nessa resposta, ele disse o seguinte: ele nos ensina que o verdadeiro cristão sabe que o evangelho não é loucura. Paulo nos ensina que o evangelho, que o verdadeiro cristão sabe que nós não somos loucos. Paulo nos ensina que nós, verdadeiros cristãos, quando pregamos, quando a nossa pregação ela é bíblica, essa pregação é verdade, ela é a verdade. Paulo nos ensina também no versículo 25 que esta verdade que nós pregamos, ela é lógica, ela tem um sentido. É isso que ele quer dizer quando ele fala: as minhas palavras são palavras de bom senso. O que eu estou falando aqui é lógico, faz todo sentido. O evangelho é salvação para uns, mas é loucura para outros. Vamos para o ponto de número 2 do texto que lemos. Repita comigo assim, segundo ponto: uma igreja que estuda responde com segurança. Amém. O segundo ponto do texto que nós lemos está nos versículos 25 e 26. Lá fora, as pessoas já fizeram e continuarão a lhe perguntar sobre a sua fé. O que você tem dito? O que você continuará dizendo? Uma igreja que estuda responde com segurança daquilo que ela crê. Porque você é salvo pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Sim ou não? Como é que você explica isso? Vamos continuar observando a resposta de Paulo no versículo 25. Primeiro, a resposta de Paulo se dá porque ele foi interrompido bruscamente, no versículo 24. Interrupções ocorrerão na sua caminhada. Em algum momento da sua vida, isso já aconteceu, acontece e continuará acontecendo. Você será interrompido bruscamente. As pessoas vão querer saber o que você crê, em que você crê e o porquê. E muitas vezes não é só querer saber sobre a sua fé. Muitos vão querer te humilhar. E aí? Qual será a nossa reação? Então, a resposta de Paulo se dá porque ele foi interrompido bruscamente. No versículo 25, que é onde está a resposta de Paulo, Paulo responde com segurança. Ele não duvida, ele não está aqui titubeando, ele não está aqui cambaleando, ele está seguro da sua resposta. Ele responde com segurança e não com ira, por exemplo. Ele não fica com raiva, mas ele responde de maneira segura. Queridos irmãos, isso se chama domínio próprio. Você sabe o que é isso? Faz parte do fruto do Espírito. E só tem aqueles que foram salvos pelo Senhor. Domínio próprio. Outra coisa, ainda observando a resposta de Paulo, Paulo ele é educado. Ele diz assim, ó excelentíssimo Festo, eu não sou louco. Ele é educado. Outra coisa que nós entendemos observando a resposta de Paulo, ainda no versículo 25, Paulo não teme em dizer que o evangelho é a verdade. Você tem medo de dizer que o evangelho é a verdade? Não, pastor, o que é isso? Aqui você não tem medo. E lá fora? E na faculdade? E naquelas reuniões que você tem lá, na universidade que você faz parte?
nossa juventude, que vive esse momento de universidade. E quando você vai chegando lá no ambiente de estudo e você começa a ver outros grupos políticos, grupos filosóficos, grupos religiosos diferentes, você tem medo de dizer para eles que o Evangelho é a verdade e não que ele contém a verdade? Paulo nos ensina isso. A resposta de Paulo nos ensina que nós não devemos temer quando for necessário dizer que o Evangelho é e não contém, ele é a verdade. Isso é muito importante. Sabe por quê? Porque o Evangelho, a palavra de Deus, não é para covardes. Nós não fomos chamados por Deus para omitirmos a verdade. Nós somos chamados para deixar bem claro que a palavra de Deus é a verdade, independentemente se alguém crê ou não. Versículo de número 26, Paulo continua respondendo a Festo e agora olhando para o rei Agripa, ele dizendo o seguinte: porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. No versículo 26, Paulo está nos ensinando o seguinte: existe algo mais sublime na resposta de Paulo do que simplesmente ser educado, do que ele estar seguro, do que simplesmente dizer que a palavra de Deus é a verdade. Existe algo mais sublime, que é o que? Não importa quem seja, todos precisam ouvir este Evangelho. Queridos irmãos, no versículo 2 de Atos 26, no versículo 1 e 2, foi dado a Paulo o direito de defesa. Se você já esteve como réu em algum tribunal, você vai entender na prática o que eu vou dizer agora. Quando o réu, ele recebe o direito de resposta, de defesa, você acha que ele vai falar o quê? É o momento que ele tem de explicar que ele não é criminoso. Paulo não se preocupou em dizer que ele não era criminoso. Paulo utilizou esse momento para pregar o Evangelho. Vocês perceberam? O direito de resposta de Paulo foi para que ele se defendesse. Eu não vou me defender, eu vou falar do Evangelho que me salvou. E como é que eu vou falar do Evangelho que me salvou se eu não conheço o Evangelho? É por isso que uma igreja bíblica, ela estuda a Bíblia sempre, entre os irmãos, mas também em casa, sozinho, com a sua família. Isso é ser igreja. Igreja é isso. Versículo 26. Não importa quem seja, Paulo estava diante do rei. Se você tiver um dia a oportunidade de falar com o presidente da República Federativa do Brasil, o que você vai dizer para ele? Você vai xingá-lo ou você vai apoiá-lo? Ou você vai dizer que só o Senhor é Deus? Percebeu a diferença? Seja quem for, todos precisam ouvir a palavra de Deus. Ninguém responde com segurança sobre o Evangelho se não houver estudado antes. Por isso que uma igreja bíblica nunca estará perdida. Queridos, terceiro e último ponto do texto que nós lemos. Repita comigo, por favor. Diga assim, ó: Deus tem um compromisso. De novo, Deus tem um compromisso, mas não com o mundo. Terceiro e último ponto. Deus tem um compromisso, mas o compromisso que Deus tem não é com o mundo. Versículos 27 ao 29. Queridos irmãos, digamos que você chega para uma pessoa e combina um encontro. Você chega para alguém e fala: ó, amanhã vamos almoçar juntos? Me encontre na Praça do Cinema, meio-dia. A gente se encontra, a gente vai para um restaurante, a gente almoça e conversa. Fechado.
A partir de agora, você tem um compromisso com essa pessoa, certo? Quando nós falamos que Deus tem um compromisso, Ele tem um compromisso, de fato, e é inegável, mas esse compromisso não é com o mundo. Leia comigo 27 ao 29 para depois nós explicarmos. Aí Paulo continua respondendo, dizendo assim, ele olha para o rei e pergunta: acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Ou seja, tu acredita, rei, na palavra de Deus? Aí Paulo mesmo diz: eu bem sei que tu acreditas. Aí o rei diz o seguinte no versículo 28, então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco você por pouco você me persuades a me fazer cristão. E aí Paulo responde no 29, assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias, essas algemas que eu estou agora. O que Paulo nos ensina nesses 3 versículos finais do texto que lemos? Deus tem um compromisso, mas não com o mundo. Quantas pessoas acreditam em Deus, mas não pertencem a Ele? Você já parou para pensar nisso? Quantas vezes nós encontramos alguém na rua e de repente nós fazemos uma simples pergunta: bom dia, bom dia, posso te dar uma palavra do Senhor? Ele vai dizer: eu já sou crente. Mas você sabe que ele não é. E por que ele disse que é crente? Porque ele acredita que Deus existe. E daí? Quantas pessoas acreditam em Deus, mas não pertencem a Deus? Já parou para pensar nisso? Quantas pessoas acham que pode decidir sobre a sua própria salvação? Você prega o Evangelho e aí você faz aquela clássica pergunta: quer aceitar a Jesus Cristo? Aí ele diz: hoje não. Como quem diz assim: amanhã eu decido. Quando Paulo se dirige para o rei Agripa e diz assim: tu acreditas, ó rei, na palavra de Deus? Eu sei que tu acreditas. Aí o rei olha para Paulo e diz assim, ó, versículo 28, por pouco, Paulo, você não me convence a me tornar cristão. Queridos irmãos, quem convence o pecador da salvação? É o pregador? Não. É o pecador que está ouvindo? Não. É o rei? Não. É o governador? Não. É o sacerdote? Não. Quem é que convence o pecador que ele é pecador, que ele está caminhando para o inferno e que ele precisa do sangue de Jesus na sua vida para não ir para o inferno? Quem é que convence o pecador desta verdade? Nem é Paulo, nem é Festo e nem é o rei Agripa. É o Espírito Santo de Deus. Tem muita gente achando que pode decidir o dia em que vai ser crente. Não é assim que funciona. Tem muita gente achando que ao pregar vai convencer as pessoas. Não vai. A sua função não é convencer ninguém, é pregar. Quem vai convencer é aquele que está na sua pregação. Agora, se você não estiver pregando a palavra de Deus, pior ainda. Por isso, queridos, Deus tem um compromisso, e o compromisso de Deus não é com o rei Agripa, não é com Festo, é com Paulo, que foi salvo pelo sangue de Jesus. O compromisso de Deus é conosco, comigo e com você. Sabe por quê? Seria muito bom, versículo 29, Paulo responde para o rei: seria muito bom que todos fossem salvos. Leia o 29, ele diz assim: ó rei, assim Deus permitisse, ou seja, como seria bom que Deus permitisse que qualquer um pudesse ser salvo. Seria muito bom, tu, ó rei, ou qualquer pessoa que ouça a palavra de Deus, viesse a se converter a Ele. Como isso seria bom? Seria muito bom.
Mas Deus tem um compromisso, é com a sua igreja, não é com o mundo. Lembra que eu perguntei no início, quantos de vocês que estão aqui nessa noite estiveram na escola bíblica ontem? Se você estava na escola bíblica ontem, se você estava na classe dos adultos, você aprendeu ontem que antes de Deus criar todas as coisas, Ele já havia decidido que eu e você seríamos salvos. Você percebe o poder de Deus? Por isso que Paulo diz, seria muito bom se Deus fizesse como você está dizendo. Mas o compromisso de Deus não é com você, ó rei, ó governador. É com o povo dele. É com a igreja do Senhor. Quando Jesus voltar, Ele não vem por causa do mundo. Ele vem buscar a sua igreja. O compromisso de Deus é com o povo dele. E isso precisa estar claro. Como é que eu sei disso? Estudando. Estudando o quê? A palavra de Deus. Aí o texto continua ensinando para nós o seguinte: seria muito bom se todos fossem salvos, mas Deus tem um compromisso com a sua igreja. O compromisso, o acordo, a aliança foi feita por Deus e não pela igreja. Não foi a igreja que antes de ser salva resolveu curvar-se diante de Deus e fazer um acordo. De Gênesis capítulo 3 até Apocalipse capítulo 22, você não vai encontrar uma passagem dizendo que o povo de Deus fez uma aliança com Deus. Não. Foi Deus que fez uma aliança com o seu povo. A aliança é do Senhor. Por isso que Deus tem um compromisso com o seu povo. Porque quando eu disser para você, irmão, irmã, me encontre amanhã meio-dia na Praça do Cinema para a gente almoçar junto, eu posso falhar. Eu posso não ir, eu posso nem te dar resposta nenhuma. E você vai ficar lá frustrado porque eu não apareci. Mas quando Deus fez uma aliança, Ele é fiel para cumprir. E quando Ele diz que vem buscar o seu povo, é o seu povo que Ele vem buscar. Quem não for igreja, fica. Só vai o povo de Deus. Outra coisa que nós aprendemos: o beneficiado com esta aliança é o povo de Deus que está no mundo e não o mundo. Por isso que quando Jesus voltar do mundo, Ele vai tirar a sua igreja. E o que ficar vai acabar tudo. Nós estaremos com o Senhor na eternidade. Queridos, nós somos uma igreja que estuda a palavra de Deus sempre, que busca a Deus sempre. Nós não somos perfeitos, nós não somos completos, ainda não. Mas nós estamos aqui para buscar a Deus na sua palavra enquanto estivermos aqui. Eu fiz duas perguntas neste terceiro e último ponto. A primeira pergunta que eu fiz foi: quantas pessoas acreditam em Deus, mas não pertencem a Deus? E a segunda pergunta que eu fiz foi: quantas pessoas acham que podem decidir sobre a sua própria salvação? Existe uma pequena frase do próprio Jesus, quando Ele menciona em João capítulo 13, versículo 18, poucas palavras, Jesus diz assim: eu sei muito bem os que tenho escolhido. Quando Festo interrompe Paulo para dizer que ele estava louco por tanto estudar as Escrituras, queridos, o mundo lá fora vai olhar para nós e vai nos chamar de loucos. Que assim seja, se o motivo for por buscarmos a palavra e a presença de Deus.